Qual o castigo reservado por Deus para os maus papas, para os maus bispos, para os maus sacerdotes? Eu não ousaria falar sobre isso se não tivesse aqui um texto de Santa Brígida, né, que foi aprovado por tantos papas, por autoridades eclesiásticas, e é o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Nosso Senhor apareceu a Santa Brígida e disse o seguinte: eu sou como uma espada que corta em dois. Eu dou a cada pessoa o que merece. Então o Senhor acrescentou, falando ao bem-aventurado Pedro: tu és o fundador da fé e da minha igreja. Enquanto meu exército escuta, declara a sentença desses 5 homens. Assim começa esse trecho da revelação a Santa Brígida, em que Nosso Senhor vai dar a sentença a 5 tipos de pessoas. E é o que nós veremos hoje. A gente vê, e eu queria apenas 2 palavras dizer o seguinte: nós devemos ter muita confiança e muita oração. Rezar realmente mais ainda do que nós já fazemos para obter a virtude da perseverança na fé. Porque hoje são tantos maus exemplos dados por autoridades eclesiásticas que, se a pessoa não tem uma fé muito firme e se ela não reza pedindo a graça da perseverança, ela fraqueja na fé. É o que nós temos ouvido em muitos lugares, pessoas dizendo: mas tem tanto padre dando mau exemplo, até o Vaticano está abençoando o pecado, então eu vou deixar de ser católico. Pronto, a pessoa cometeu o erro, e é exatamente o que o demônio quer quando ele favorece esses maus exemplos. Então nós precisamos rezar muito. Aliás, é por esta razão que nós estamos enviando ao longo do ano o seu nome e suas intenções de todos os membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos para vários santuários dos Santos Anjos ao longo do ano. E agora, em março, nós vamos levar o seu nome e suas intenções para um dos principais santuários, que é a Sacra di San Michele, ali no norte da Itália. Se você ainda não colocou sua intenção, coloque no primeiro link na descrição deste vídeo. Se você ainda não é membro, não sabe como fazer parte, ou não conhece o grupo ainda, você pode ver na mesma página uma explicação desse apostolado que vai crescendo e que se torna tanto mais importante quanto mais escândalos a gente tem visto hoje em dia. Nós precisamos compensar com o nosso esforço e, sobretudo, com a nossa confiança em Deus Nosso Senhor, compensar com o nosso apostolado aquilo que aqueles que são chamados a fazer muitas vezes não o fazem. Então, continua aqui. São Pedro, na visão, respondeu: glória e honra a ti, Senhor, pelo amor que tens demonstrado à terra. Que toda a tua corte te bendiga, porque tu nos fazes ver e saber em ti tudo o que é e o que será. Vemos e sabemos tudo em ti. É verdadeiramente justo, de São Pedro, que o primeiro homem, está falando de um papa que não cumpre a sua missão e que dá escândalo. É verdadeiramente justo que o primeiro homem, o que se senta em tua cátedra e realiza os feitos de Lúcifer, vergonhosamente deva renunciar a esse lugar no qual presumiu sentar-se e compartilhe o castigo de Lúcifer. Eu repito, eu não vou comentar, porque é uma coisa muito grave. Não é o que diz aqui a revelação, eu apenas digo porque é a revelação da famosa Santa Brígida. É como está aqui. A sentença do segundo homem. Então, o primeiro homem é um papa ruim, que dá mau exemplo. A sentença do segundo homem é aquele que abandonou a fé, aquele que apostatou da fé católica. A sentença do segundo homem é aquele que abandonou a fé, deve descer ao inferno com a cabeça para baixo e os pés para cima, por ter desprezado a ti, que deveria ser sua cabeça, por ter amado a si mesmo. E depois ele vai detalhar ainda mais o castigo de todos os 5. A sentença do terceiro é que não verá teu rosto e será condenado por sua perversidade e avareza, posto que os que não creem não merecem contemplar sua visão. Então, o primeiro homem é um mau papa. O segundo, de que São Pedro está falando, é aquele que abandonou a fé. O terceiro é aquele que nem aceitou ter a fé, receber a fé. A sentença do quarto é que deveria ser encerrado e confinado na escuridão como um homem fora dos seus sentidos. É aquele que nem sequer leva em consideração os dados da fé e vive uma vida completamente mundana. E o quinto é aquele que é fraco, mas que quer receber a fé e que quer ser fiel. A sentença do quinto é que esse deverá receber a ajuda. Ou seja, se nós rezamos, batemos no peito por nossos defeitos e queremos nos emendar, nós vamos ver mais detalhes aqui na frente. Quando o Senhor ouviu isso de São Pedro, respondeu:
Prometo por Deus, o Pai, cuja voz ouviu São João Batista no Jordão, que farei justiça a esses 5. Como? Depois o Senhor continuou dizendo ao primeiro dos 5 homens, esse mau papa, diz o seguinte, aspas, a espada de minha severidade atravessará teu corpo, entrando desde o ato da sua cabeça e penetrando tão profundo e firmemente que nunca poderá ser retirada. Tua cadeira se afundará como uma pedra pesada e não parará até que alcance a parte mais baixa das profundezas. Teus dedos, ou seja, teus conselheiros, arderão em um fogo sulfuroso e inextinguível. Não vou comentar. Teus braços, ou seja, teus vigários, que deveriam ter conseguido o benefício das almas, mas que em seu lugar conseguiram proveitos mundanos e honras, serão sentenciados ao castigo de que fala o profeta Davi. Então o próprio Nosso Senhor vai comentar o salmo do profeta Davi. O salmo é o seguinte, que seus filhos fiquem órfãos e sua mulher viúva, que os estranhos arrebatem sua propriedade. Nosso Senhor comenta. Que significa sua mulher, senão a alma que foi separada da glória do céu e que ficará viúva de Deus? Seus filhos, ou seja, as virtudes que aparentaram possuir, e minha gente simples, aqueles que se submeteram, serão separados deles. Sua classe e propriedade cairão nas mãos de outros e eles herdarão a eterna vergonha em lugar de sua posição privilegiada. São palavras fortíssimas. Eu repito, eu não ousaria dizer isso se não fosse uma profecia particular de tal maneira aprovada por vários papas e várias das maiores autoridades eclesiásticas. Suas mitras, aquele chapéu usado pelos bispos, afundarão no barro do inferno e eles mesmos nunca se levantarão dali. Por isso, a honra e o orgulho que alcançaram sobre outros aqui na terra os afundarão no inferno tão profundamente, mais que os demais, e será impossível levantar-se. O senhor está dizendo que você está falando do Papa, é isso? Eu disse, não, eu não estou aplicando particularmente a ninguém. Eu estou lendo algo que me parece se aplica genericamente, pelo menos, a muitas situações que nós temos visto na história recente. Também vou parar por aqui. Meu comentário continua lendo aqui. Suas extremidades, ou seja, todos os sacerdotes aduladores que o assessoram, serão separados dele e ilhados, como uma parede que se derruba, na qual não ficará pedra sobre pedra, e o cimento já não irá aderir às pedras. A misericórdia nunca lhes chegará, porque meu amor nunca lhes aquecerá, nem lhes recolocará na eterna mansão celestial. A gente vê Nosso Senhor indignado com o caso de um papa, e já houve na história alguns, que usaram do seu posto para fazer o contrário do que deveriam. Continua, em seu lugar, despojados de todo o bem, serão eternamente atormentados junto a seus líderes. Então isso é o que o Nosso Senhor fala a respeito de um mau papa. Nosso Senhor, a Santa Brígida. Tem aqui a visão do livro 1, capítulo 41. Ao segundo homem, ou seja, aquele que abandona a fé, e aqui não vamos pensar só no mau clero, não. Porque o mau clero, o clero ele não desce, não cai do céu, nem nasce em árvore. O clero ele vem da sociedade. Então, normalmente, quando há muitos maus sacerdotes, porque eles já foram formados numa sociedade já corrupta. Então, nós não podemos tirar a responsabilidade dos leigos também. Então, ao segundo homem, ou seja, aqueles que eram católicos e abandonaram a fé, eu lhe digo, disse Nosso Senhor, a sentença, dado que tu não queres manter-te na fé que me prometeste, nem manifestar amor para comigo, te enviarei um animal que procederá da torrente impetuosa para devorar-te. E como uma torrente que sempre corre para baixo, o animal te levará às partes mais baixas do inferno. Tão impossível como é para ti viajar corrente acima contra uma torrente impetuosa, igualmente será difícil para ti subir do inferno. Ou seja, há lugares, isso vários santos comentam, um católico que acaba caindo no inferno, ele acaba abrindo, por assim dizer, outros infernos, porque ele recebeu toda a fé e negou. Ao terceiro homem, ou seja, aquele que nega a fé católica, então o caso de hereges e tal, eu digo, já que não queres crer que eu já vim, quando eu voltar para o segundo juízo, não me verás em minha glória, senão em tua consciência, e comprovarás que tudo o que lhe disse era verdade.
Então te será aplicado o castigo como mereces. Ao quarto homem, ou seja, que aquele é totalmente impiedoso, nem não quer saber de religião, digo, como tu não te ocupaste de crer, nem quiseste saber, tua própria escuridão será tua luz, e teu coração será iluminado para que compreendas que meus juízos são verdadeiros, mas entretanto tu não alcançarás a luz. Ao quinto homem, aquele que apesar de fraco, quer, né, ele quer se arrepender, ele se arrepende, ele quer se emendar, ele quer, né, ele pelo menos tem essa vontade de ser justo, e que Nossa Senhora tenha misericórdia de nós para que nós sejamos desse número. Aí Nosso Senhor diz o seguinte: farei 3 coisas por ti. Primeiro, te encherei internamente com o fogo de meu amor. Segundo, farei com que tua boca seja mais forte e mais firme que qualquer pedra, de modo que as pedras que te sejam arremessadas voltem a quem as atirou. Terceiro, te armarei com minhas armas de forma que nenhuma lança te ferirá, senão que tudo cederá diante de ti como a cera frente ao fogo. Portanto, permaneça forte e resista como um homem, como um soldado que na guerra espera a ajuda do Senhor e luta enquanto tiver fluido de vida, assim também tu te mantenhas firme e luta. Ou seja, nessa situação de crise na igreja que nós vemos, nós devemos nos manter firmes e devemos lutar. Aí nós seremos dignos dessa recompensa. Mas, sozinhos, nós não conseguimos absolutamente nada. Nós precisamos da graça de Deus. E a graça de Deus só consegue aquele que reza, aquele que pede com humildade. O Senhor teu Deus, aquele a quem ninguém pode resistir, te ajudará. E como sois poucos em número, vos honrarei e vos converterei em muitos. Em momentos de crise, os bons muitas vezes se acham reduzidos. E Nosso Senhor diz um prêmio para quem se manter fiel nessa hora, que se converterei em muitos. Vejam, amigos meus, vejam essas coisas e as reconheçam em mim, e por isso mantenham-se diante de mim. As palavras que agora pronunciei se cumprirão. Aqueles homens nunca entrarão em meu reino enquanto eu for o rei, a menos que emendem seus caminhos. Porque o céu não será senão para aqueles que se humilham e fazem penitência. E aí então, na aparição, toda a corte celeste respondeu: glória a ti, Senhor Deus, que não tem princípio nem tem fim.